Mas que bom, hein, galera? Renato Augusto é reforço do Fluminense para a temporada 2024. Chegou a um acordo para um contrato válido por 2 temporadas. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês desta negociação, desse acerto e deste, para mim, grande reforço visando a temporada do ano que vem. Eu vou explicar para vocês, claro, né? Na minha opinião, porque eu acredito que o Renato vai ser, sim, um grande reforço do Fluminense para a próxima temporada, para a temporada 2024. Mas já chega deixando o like aí, se inscrevendo no canal do Lessa. Se você não está inscrito, se inscreva aí. Hoje, no vídeo da manhã, eu gravei um vídeo falando sobre negociações, reforços. E você vê como o futebol ele muda rapidamente, né? Inicialmente, o Fluminense não tinha intenção de anunciar mais nomes, anunciar não, mas de contratar mais jogadores até a disputa do Mundial de Clubes. Mas a oportunidade, a famosa oportunidade de mercado surgiu, porque havia uma indefinição sobre a renovação de contrato ou não do Renato Augusto com o Corinthians. E até falei na live agora há pouco, lá no Jornada 1902, com o Gabriel Amaral e com o Fio, eu tinha essa informação. Eu preferi nem entrar muito nesses detalhes, porque senão parece que tá chutando ali alguma coisa, né? Eu preferi tentar, eu corri, na verdade, atrás para tentar confirmar essa notícia. Qual era a notícia que eu tinha? Que o Renato Augusto seria jogador do Fluminense no ano que vem, porque ele queria muito trabalhar com o Diniz, caso ele não ficasse no Corinthians, e assim, já havia uma sinalização de que ele não iria continuar no Corinthians. E aí eu recebi essa informação de uma pessoa próxima ao Renato Augusto, mas que eu não conheço, eu não conheço, veio através de uma pessoa que é assim, de minha confiança, mas enfim, não era uma fonte. E eu fui, ontem à noite eu tentei confirmar essa informação, tentei avançar nessa apuração, parecia que eu estava sentindo que estava rolando já alguma coisa mais forte ali entre as partes, mas não consegui. E hoje o GE, né, através do jornalista Jani Júnior, matéria também do meu amigo Gustavo Garcia, confirmou essa negociação, confirmou essa informação e cravou o Renato Augusto no Fluminense para a próxima temporada, após uma reunião que aconteceu hoje pela manhã, aliás, hoje à tarde, agora à tarde, no CT Carlos Castilho. Então, qual foi a situação? A partir do momento que ficou definido, de uma vez por todas, que o Renato Augusto não ficaria no Corinthians, na mesma hora, os representantes já foram negociar com o Fluminense para acertar esse contrato. E assim, já havia uma sinalização por parte do Fluminense de que, olha, se ele não renovar lá, é o mesmo caso do Everton Ribeiro. Se ele não renovar lá, tem uma chance, a gente quer conversar, a gente quer fazer uma proposta. Né? A diretoria levou o nome do Renato Augusto para o Fernando Diniz aprovou o nome do Renato, e aí, enfim, as coisas foram acontecendo. Uma situação parecida com a do Everton Ribeiro, que se ele não se ele não renova com o Flamengo, o Fluminense iria fazer uma proposta. Vai fazer ainda, pode ainda fazer uma proposta pelo Everton Ribeiro? Eu acho improvável, tá? Mas eu não duvido. Acho improvável por uma questão financeira, por questões técnicas também. Agora já tem o Ganso, já tem o Renato Augusto. Então acho improvável. Bom, vamos lá. O contrato Renato Augusto, ele vai... Eu vou até compartilhar aqui a informação do pessoal lá da Itatiaia, que trouxe mais detalhes aqui. Do Guilherme Abraão, do Túlio Kaiser e também do Luiz Sabiani. O contrato vai ser válido por uma temporada e tem uma renovação automática por mais um ano, caso metas sejam cumpridas. E essas metas são bem tranquilas, tá? São metas simples. Então o Renato, naturalmente, ele vai cumprir essas metas, então ele terá 2 anos de contrato com o Fluminense. Como já era esperado, a gente não vê essa diretoria fazendo contrato de 1 ano, principalmente com jogadores mais experientes assim. Vamos lá, ele entrou em campo 45 vezes com a camisa do Corinthians, foram 6 gols e 10 assistências, isso nesta temporada. Foi a segunda passagem do Renato Augusto, no total foram 243 jogos, 30 gols e 3 títulos. Campeonato Paulista 2013, Recopa Sul-Americano 2013, Campeonato Brasileiro 2015. Ano passado, por muito pouco, ele não ganhou a Copa do Brasil, jogando muita bola no Maracanã em cima do Flamengo. Aqui a gente tem uma ideia melhor.
dos números dele, obviamente titular da equipe, sempre que, enfim, estava bem fisicamente. No 45, eu achava até que tivesse sido menos jogos, tá? Bem razoável de jogos. Então, 6 gols, 10 assistências. E ele participa de um gol a cada 3 jogos. Ele pelo menos tem uma participação ali direta. Se a gente olhar na temporada 2022, só pra gente ter um recorte mais recente aqui. 2022 ele faz 50 jogos e 5 gols. Tá? Um pouquinho mais. Porém, menos assistências também. 1, 2, 3. Com 3 aqui. 6. Praticamente o mesmo número. 8 assistências. Praticamente o mesmo número. Vamos lá. Por que eu acho que o Renato Augusto vai ser um grande reforço? Na minha visão, tá? Renato é um jogador de altíssimo nível. Eu sou fã do Renato. Sou fã, assim. A partida que eu vi ele fazia, tava na beira do campo, na final da Copa do Brasil ano passado, trabalhando. O ritmo que esse cara dá, a forma como ele muda a direção da bola, a forma como ele conduz, como ele comanda o meio de campo, como ele parece ter mapeado cada centímetro ali do campo. É um negócio impressionante pra mim. É um jogador muito acima da média aqui, no nosso nível. Nível futebol brasileiro. Muito acima da média. Chega pra dividir a responsabilidade de ter um homem cerebral com o Ganso. Você passa a não depender só do Ganso. Isso quer dizer que, se o Ganso não estiver bem, você tem o Renato Augusto. Se os dois estiverem bem, reveza. Um sai, o outro entra. Você tem um ganho de qualidade absurdo, na minha opinião. É um jogador de 35 anos ainda que ainda tem lenha pra queimar. Tranquilamente, com certeza, ele tem condições de jogar mais 2 temporadas. Então, acho que é a primeira grande contratação do mercado. É a do Fluminense, é a do Renato. Nas mãos do Diniz. Acho que ele tem condições de elevar ainda mais o nível, entrando num time acertado, num time equilibrado, num time que já é vencedor. Corinthians, a temporada dele... mas tinha torcedor do Corinthians dizendo que tá feliz com a saída dele e tal. Mas, cara, olha a temporada do Corinthians, olha o time do Corinthians. O Renato não é um jogador que ele tem condições mais de carregar um time nas costas. Não tem. Ele não vai te entregar um desempenho alto nível 90 minutos mais, porque ele já tá... É o tempo, não tem como. Ele cansa no segundo tempo dos jogos. Isso é um fato. É um problema? Talvez não. Você tem o Ganso, enfim. Você vai ter um jogador de altíssimo nível, vencedor, acostumado à decisão, personalidade, jogador de grupo, jogador que, sabe, chama a responsabilidade ali, que aguenta a pressão. Então, cara, pra mim é uma grande contratação. É a sensação que eu tenho sobre Renato Augusto. Como ele vai se encaixar no time, acho que ainda é cedo pra dizer. Vai depender de qual será a formação final desse elenco pro ano que vem. Quem vai chegar, quem vai sair, porque a gente não pode descartar uma coisa. A gente pode ter outras saídas aí do elenco. A gente não sabe. Outros jogadores podem sair, ou outro jogador pode sair. Então, você tem que aguardar e esperar mais um pouco. É claro que eleva um pouco a média de idade. É difícil imaginar um time com Renato Augusto, com Ganso, com Marcelo e com Felipe Melo. Para mim, aparentemente é inviável, mas a gente achava inviável o time com Marcelo, Felipe Melo e Ganso, e esse time foi campeão da Libertadores. Então, com o Diniz, tudo é possível, eu não duvido de nada. Mas eu acho que é um jogador que chega com status de titular e chega para ser titular. Talvez o Ganso tenha até mais genialidade que ele no passe, mas para mim o Renato, de uma forma geral, eu acho que é um jogador até pode ser mais completo por questões táticas, é difícil dizer isso, porque o Ganso, né, é muito cerebral, um cara muito inteligente. Mas enfim, é muito genial também. Mas acho que é um reforço que engrandece o Fluminense. Que vai trazer um salto de qualidade para esse grupo. Agora, garantir que o Renato vai fisicamente competir o ano que vem inteiro, na outra temporada, vamos com calma, um passo de cada vez. Eu gosto de jogador grande, eu gosto de jogador vitorioso, eu gosto de jogador líder, jogador de grupo. Para mim, chega para agregar, chega para acrescentar. Não sei o que vocês acham, o que vocês pensam, mas é isso. Renato Augusto é reforço do Fluminense para o ano que vem. Podemos dizer que é o segundo reforço do Fluminense para o ano que vem, porque o Antônio Carlos também está certo, mas jogador de mais impacto é o Renato Augusto. E aí, gostaram? Deixem aí nos comentários o like, se inscreva no canal do Lessa. Tamo junto, vamos que vamos.